Bom dia. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. Segunda carta de Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja, os irmãos em Tessalônica, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, Silvano, né? E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui Paulo, né, como eles iniciam a carta identificando quem são, né, ele, o Silvano e o Timóteo, né, eles estão escrevendo a carta para onde? Para a igreja dos Tessalonicenses. Qual a igreja dos Tessalonicenses? Em Deus nosso Pai. Ele não está procurando galardear, elogiar ou fazer propaganda desta denominação. Não. A igreja que está aqui em Tessalônica, mas em Deus. Motivo pelo qual nós sempre procuramos fazer, infelizmente, no olho do mundo, nós temos que ter um registro, tem que ter um CNPJ, tem que ter um nome, uma denominação. Mas a nossa igreja está em Cristo. É isso que nós temos que estar em Cristo. Aí sempre quando eu falo com as pessoas, eu falo, olha, não importa, você está nos Estados Unidos, na Alemanha, na África, você está no Piauí, você está em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, não importa onde. Quando estamos todos juntos, nós estamos em Cristo. É a nossa igreja em Cristo. Nós somos igreja em Cristo. Não por qualquer outro motivo. Não, por esta denominação, é isso que aqui acontece. Não. As coisas acontecem no Senhor. As coisas acontecem em Cristo. Então, tem que ele começa dizendo que a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Aí depois vem o cumprimento, então, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa no versículo 3. Caros irmãos, sentimos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Então veja você uma coisa, Paulo, que também fazia parte, ele juntamente com Silvano e Timóteo, que fazia parte da igreja em Deus Pai, Cristo Jesus, a igreja que estava lá, os irmãos reunidos naquele momento, aqueles estavam se dirigindo, aqueles que estavam reunido lá em Tessalônica. Eu falei, olha irmãos, nós temos o dever, né, continuamente, constantemente, tá rendendo graças a Deus por vós, tá agradecendo a Deus por vós, louvando a Deus por vós, porque nós estamos vendo a maneira como vocês abraçaram o Evangelho, o empenho que vocês têm de estar vivendo o Evangelho, porque nós estamos sabendo que a fé de vocês está crescendo muito e o amor de vocês transborda de uns para com os outros. Nós sabemos realmente que vocês se converteram a Cristo, que vocês amam Cristo, que vocês estão vivendo aí na palavra, no Evangelho de Cristo. Né? Por esse motivo, nós rendemos graça, agradecemos a Deus. Eu sempre falo, eu tenho uma série de irmãos e irmãs, ovelhas aí pelo mundo aí, que nós temos contato,
que eu rendo graças a Deus por elas. Porque eu vejo a seriedade e o empenho com que abraçaram o evangelho, com que praticam a fé. Pessoas que estão firmes na fé. Pessoas que hoje batalham para viver o evangelho. Estas pessoas. Portanto, nós temos que estar rendendo graças a elas. Graças a Deus por elas, né? Versículo 4. Por essa razão nos gloriamos em vós, perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós, em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Por essa razão nos gloriamos em vós, olha bem, perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e aflições que estáis suportando. Nós gloriamos em Deus, porque vocês estão passando por lutas, nós continuamos firmes. Nós, da mesma maneira, agimos. Eu tenho orgulho realmente de uma série de ovelhas espalhadas pelo mundo, que apesar de estar passando por lutas, por estar em desertos, aí a maioria com o deserto do casamento, separadas, lutando, buscando a restauração, muitas passando por problemas financeiros, passando por problemas com os filhos. Geralmente, quando existe problema no casamento dos filhos, as crianças são os que mais sofrem. Então, pessoas estão passando por esses tumultos, esses percalços, mas continuam firmes no Senhor. O primeiro lugar na vida dessas pessoas tem sido o Senhor. Elas estão vivendo no Senhor para o Senhor. Então, nós temos verdadeiro orgulho e continuamente também rendemos graça ao Senhor por essas pessoas. Porque Deus é maravilhoso, Deus tem agido, Deus tem feito na vida delas. Glória a Deus. Né? Pastor, porque tem muitas pessoas que acham, como esses falsos pregadores, não, para você estar em Cristo, você tem que ser vencedor. É mais que vencedor, é só vitória, só vitória. São evangelhos mentirosos, evangelhos falsos, não é o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho de Cristo nós sabemos, passamos por lutas, por aflições, mas somos firmes nele e sabemos que nele nós vencemos. Lutas temos. O nosso mestre é Jesus. Mais sofrimento que o nosso mestre passou? Mais luta do que o nosso mestre passou? Versículo 5. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Deus não quer que eu sofra. Bom, Paulo está falando aqui ao contrário. Deus não quer que eu passe por luta. A Bíblia está falando aqui de maneira diferente. Olha o que ele diz. Estão começando a ler novamente para vocês não entenderem. Vocês na casa de vocês leem a Bíblia, vocês vão entender. No versículo 4 diz assim: por essa razão nos gloriamos em vós, glorifique-se atrás de vós, perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós, em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são prova, ou seja, o que são prova? As perseguições e as aflições que estão suportando são provas evidentes do justo julgamento de Deus. Para quê? A fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreste.
Então veja você uma coisa, nós sofremos aqui, mas nós temos um lugar de descanso para ir. O juízo de Deus permite que nós soframos aqui, passamos por lutas, por dificuldades, por aflições, para sermos dignos do reino de Deus. Jesus, para ser vencedor, ele teve que passar por todo tipo de lutas, batalhas e sofrimentos. Ele só alcançou a vitória, ele foi vitorioso, porque viveu em obediência à palavra do Senhor, e esta obediência a qual ele viveu trouxe para ele perseguições, acusações, prisão, espancamento, crucificação e morte. Mas Deus também deu lugar, não somente o ressuscitou, como deu lugar de mais alta honra. Agora nós falamos que ele é o nosso mestre. Mas nós queremos viver aqui de maneira regalada. Nós queremos viver aqui de maneira confortável, luxuosa. Nós não queremos passar por lutas. Então nós não estamos seguindo ele. Então nós não estamos seguindo Jesus. Estão passando por luta, então vamos perseverar. Para quê? Para que nós sejamos dignos do reino de Deus pelo qual sofremos. Então é esperado, é aguardado o sofrimento, as lutas, as batalhas na vida do cristão. É coisa normal. Devemos aguardar que as lutas virão. Então vamos permanecer firme. Vamos glorificar o Senhor em todo o tempo. Ah, pastor, porque a situação está muito difícil. Eu não sei, eu estou orando, pedindo a Deus. Nós conhecemos a história de Paulo. Este aqui. Quando Deus estava sofrendo, ele orou a Deus. Deus falou, não, eu não vou te atender, né? A minha graça é suficiente em você. Aí ele falou, glória a Deus. Ele começou a glorificar a Deus. Falou, não, porque sabe quando ele estava fraco, porque era forte. Porque o poder de Deus manifesta a nossa fraqueza. O poder de Deus manifesta a nossa fraqueza. Ah, pastor, Deus... Não, Deus, o maná dele é real, ele cuida de nós. Nós temos exemplos vários do próprio Paulo. A Deus mandou falar, não, você vai ficar aqui, você vai pregar o evangelho, que nada vai te acontecer, não vão tirar sua vida. Mas ele era preso, ele era chicoteado, era tudo. Deus mandava ele para o lugar de sofrimentos. Ah, não, quando nós vamos começar lá desde o Antigo Testamento. Todos os homens de Deus, os profetas que Deus mandou, chamou, pregou, eles sofreram, padeceram. Se você está na presença do Senhor, está sofrendo, você está passando por luta, por dificuldade, glorifique o Senhor. Por que é? Porque para que você seja considerada digna do reino de Deus, é pelo qual você está sofrendo. Ok? Nós lemos hoje, segunda carta de Paulo, Silvano e Timóteo, aos Tessalonicenses, capítulo 1, até o versículo 5. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 6. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, então, leiam, pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.